Boa tarde novamente, pessoal. Meu nome é Rafael Almeida e eu vou estar começando uma apresentação sobre armazenamento em nuvem, né? Eu estou aqui com o Bruno. Só um minuto. Bom, qual é o objetivo dessa apresentação, né? A ideia é dar uma visão geral de armazenamento no Azure, certo? E também apresentar alguns exemplos de utilização dos serviços que eu vou estar falando aqui. Eu atuo aqui na HSBS como arquiteto de soluções e sou especialista em infraestrutura de nuvem. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Bezerra, sou analista de suporte aqui da HS e atuo como especialista de infraestrutura. Obrigado, Bruno. Vou falar um pouco sobre uma visão geral do cenário de armazenamento nas empresas, né? Hoje a gente vê que anualmente a gente tem um crescimento de pelo menos 2 vezes dos dados. Isso, assim, de uma visão geral, né? No caso, é claro que existem empresas que não crescem quase nada, em contrapartida disso, tem empresas que crescem 4 ou 5 vezes mais. Isso aí é uma informação genérica, né? A gente tem aí o desafio do Big Data, né? Que seria a análise e interpretação de dados de diferentes formatos e, consequentemente, por serem de diferentes formatos e exigirem uma velocidade nessa análise, a gente precisa de um armazenamento aí em grande volume, né? E com grande performance muitas vezes. A gente tem também o acesso aos dados de qualquer lugar, né? Cada um com seu smartphone, seja para acesso a dados corporativos ou para acesso até mesmo dados públicos, sem ser do ramo empresarial. A gente tem essa necessidade de mercado de ter os dados disponíveis a partir de qualquer dispositivo, né? Bom, a gente tem também uma grande necessidade de proteção no armazenamento desses dados, né? Nós vemos que saíram agora há pouco, né? Quer dizer, já está em vigor, né, a lei, uma regulamentação na Europa que é o GDPR, né? Que visa proteger os dados dos usuários. E aqui no Brasil a gente tem aí para o futuro, né? 2020, o LGPD, né? Que é algo semelhante ao que foi feito lá na Europa, só que focado aqui, voltado aqui para o Brasil, para os usuários do Brasil, né? A gente tem o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E junto a isso, também temos o custo do armazenamento, né? A gente sabe que quando a gente fala em armazenamento local, seja fita, HD, até mesmo o armazenamento em dispositivos de rede com baixo custo, com o passar do tempo, a gente tem a deteriorização desses equipamentos e a gente tem que estar investindo com uma certa frequência para evitar perda de informação e até mesmo para estar acompanhando a necessidade de performance que o aumento da necessidade de acesso a esses dados vem trazendo, né? Falando um pouco das soluções, né, do, do Azure, né? Quando a gente fala do armazenamento, a gente tem basicamente 4 tipos, quer dizer, 5 tipos, né, de armazenamento principais, que seriam blob, discos, blob, disks, tables, files e os queues, né? Os blobs, eles são dados não estruturados, você pode imaginar aí como imagens, vídeos, arquivos binários no geral. Os discos são um armazenamento voltado para VM. As tabelas são dados estruturados, muitos usados por aplicações. Os files são arquivos, são dados no formato de compartilhamento de arquivos. E queues são um serviço de enfileiramento de mensagens, né? É muito utilizado também para as aplicações. Hoje nós temos algumas opções de transferência de dados que vão além de você estar enviando os dados ou transferindo os dados pela internet, né? Você pode usar
conectividade ponto a ponto, que é uma opção de conectividade com o data center, chamada Express Route. Você pode usar a internet, de fato, usar os endereços públicos dos pontos de armazenamento, e também tem os serviços de transferência física, né? Você pega abstraindo todo, vendo esse serviço, você pega um HD e copia os dados para ele e transfere para a Microsoft. Basicamente dessa forma, o serviço é chamado Databox hoje. A gente tem também que no armazenamento, a gente tem também uma forte consistência, ou seja, a gente tem a garantia da integridade desses dados, né? Ou seja, qualquer operação que a gente vai fazer, a gente tem a garantia de que aquela operação não vai gerar nenhum tipo de erro. Você não vai salvar um arquivo lá e se salva só metade do arquivo, ou corromper o arquivo, enfim. Além disso, um ponto muito interessante aqui, seguindo agora para a proteção de dados, é a segurança, né, a redundância que você tem dessas informações, né? O mínimo de redundância hoje, se eu colocar uma informação no data center da Microsoft, é de 3 cópias. E aí essas cópias, como é que elas ficam lá no data center, né? A gente tem que... As cópias vão estar isoladas em domínios de falha diferentes. O que é que isso quer dizer? Que se o host que está suportando aquele arquivo, se ele falhar, é garantido que eu vou ter esse mesmo arquivo em outros 2 hosts diferentes, né? Seja uma falha de hardware ou um reinício do host por atualização, eu tenho essa garantia, né? De que falhando, a mesma informação vai estar em outros 2 hosts. E aí eu tenho outros níveis também, que eu vou falar mais para frente. A gente tem um controle de acesso. Hoje, às vezes as empresas têm muito medo de trabalhar com a informação na nuvem, porque pensam que como está num data center público, como está na nuvem pública, essa informação ela pode ser acessada facilmente. E isso não é verdade, né? A gente tem chaves de proteção de acesso, somente o usuário, que somente a empresa que está criando esse recurso vai ter acesso a essa informação, né? Ninguém externo vai conseguir extrair ou inserir informações nesses serviços de armazenamento, né? E a gente tem uma conformidade também, que é devido ao nível de segurança que o data center tem, né? Na primeira apresentação eu até comentei um pouco que a gente tem várias certificações de segurança voltada a data center. E isso aí traz uma maior conformidade do ponto de vista de compliance para as empresas, né? Falando em recuperação de desastres, nós temos o serviço de replicação de máquinas virtuais, eu diria assim, que é o Azure Site Recovery. Ele consegue replicar os serviços que estão rodando aí nas máquinas virtuais em praticamente qualquer virtualizador, qualquer sistema operacional, seja Windows ou Linux, seja VMware ou outro tipo ou Hyper-V mesmo, claro. Qualquer virtualizador ele está conseguindo fazer essa replicação. E aí é interessante também porque a ferramenta que faz a proteção dos dados, né, da VM, ela também consegue estar fazendo a proteção, ela consegue também estar fazendo a migração, né? Você pode usar o Site Recovery, que é uma ferramenta de DR, para migrar, né? Eu pego, replico as máquinas com essa ferramenta e digo que o site principal vai ser o anterior, o site que era a réplica, né? O site secundário, desculpa. Falando do armazenamento, eu tenho o maior nível de redundância, é o GRS, né, eu diria assim, o acesso, a redundância global com leitura. O que é que isso quer dizer? Que além daqueles três dados no mesmo data center espalhado aí em hosts diferentes, nós temos também mais 3 informações num outro data center a quilômetros de distância, também seguindo aquela mesma lógica em hosts diferentes. E aí, essas são as soluções de continuidade de negócio baseadas em nuvem. Eu posso ter lado a lado a redundância
global com a replicação das máquinas, ou seja, digamos que eu tenha 5 máquinas virtuais sendo replicadas e eu posso ativar também a redundância global dessas informações, ou seja, além de eu estar protegendo os serviços que rodam nessas máquinas para um desastre local, eu vou estar protegendo para um desastre no data center secundário. Por exemplo, vou ter a redundância daqui do Brasil para um outro data center da Microsoft, do sul do Brasil para um outro data center da Microsoft. Falando um pouco mais sobre os serviços de armazenamento, né? Os blobs, eles são aqueles arquivos não estruturados, são dados binários, no geral, que você pode acessar aí através de várias ferramentas. Existe também uma API de acesso, API REST, né? E basicamente o uso dessa tecnologia é voltado para backup, arquivamento, backup de dados quentes, backup de dados frios e arquivamento, né? As tabelas, que é um serviço aí altamente escalável para armazenamento no SQL, ou seja, a gente tem um armazenamento estruturado para bancos de dados não relacionais. Digamos que você tem uma aplicação e não quer usar e ela não use um banco de dados já existente. Você pode usar esse serviço, que é mais simples e, consequentemente, mais barato, e aí ele vai estar atendendo para algumas aplicações. O serviço de queues, né, que é o enfileiramento de mensagens. A gente tem aí também alta escalabilidade nesse serviço. As aplicações que necessitam de um serviço de troca de mensagem podem estar utilizando esse serviço sem estar se preocupando com redundância, escalabilidade, porque ele está hospedado naquilo que eu comentei antes, com toda aquela segurança de 3 cópias, com conformidade, enfim, a integridade das alterações, todos esses benefícios. Olhando para máquinas virtuais, seja Windows ou Linux, nós temos o serviço de discos, né, que é um serviço de dados persistente também, e é voltado para máquinas virtuais. Dentro de discos, nós temos os discos standard, HDD, ou seja, disco normal, disco com baixa performance, né, em relação a um SSD, mas que atende para a maioria das cargas de trabalho, né. Nós temos hoje, que está em preview, um disco intermediário, que é um disco híbrido. Ele une os dois mundos do HDD e do SSD e traz uma performance intermediária entre o HD e o SSD. E nós temos o SSD, né, que tem baixa latência e altos níveis de IOPS, né. Falando dos files, os files são os arquivos, basicamente o serviço de compartilhamento de arquivos. E aí esse serviço é muito útil, porque, digamos, no caso é muito útil para a migração das aplicações. Digamos que você tem uma aplicação que ela precisa de um armazenamento de uma máquina virtual. E você está indo para a plataforma como serviço. Na plataforma como serviço a gente não tem aquele acesso ao HD, né, do servidor. Por mais que a gente saiba que por trás daquilo ali sejam máquinas virtuais, não existe essa administração das máquinas virtuais, né? A Microsoft é que cuida desse nível de administração. Com isso, o serviço de arquivos ele consegue trazer aí um mapeamento de um repositório, né, para as aplicações. Bom, aqui entrando um pouco mais na parte de serviços, a gente tem aqui os dados, falando um pouco mais, né, dos dados não estruturados. Nós temos os blobs, né, que eu já comentei, e tem o serviço de Data Lake, né, que é um serviço dedicado à análise de dados, né, de Big Data, né. E aí ele usa o sistema de arquivos do Hadoop, que é um banco de dados voltado para Big Data, né. Nós temos aqui as tabelas, que é o serviço não SQL, né? Ou seja, para bancos de dados não relacionais. Temos o CosmosDB, que também é para bancos de dados não relacionais. E aí o CosmosDB
é interessante porque ele é um serviço que nasceu para a nuvem, e aí é um serviço distribuído, né? Você pode ter aí esses dados espalhados pelos data centers da Microsoft, por exemplo. Nós temos o serviço de SQL, de banco de dados SQL, também é plataforma como serviço. E aí, um ponto interessante é que hoje nós temos um serviço chamado SQL Managed Instance, que seria aí algo intermediário entre o banco de dados, que é um serviço completamente gerenciado, você só cuida do banco mesmo, e uma VM, né, que você tem todos os outros serviços do SQL, tem o Integration Services, serviços de análise de dados e o SQL em si. No serviço de Managed Instance, né, que seria um intermediário, você tem algumas funções que são do SQL que o serviço de banco de dados do SQL não tem, né? Nós temos também o SQL Data Warehouse, que é um serviço para processamento paralelo de dados, né? Que basicamente ele consegue executar consultas aí a nível de petabyte, né? Além disso, temos o MySQL, que é um serviço open source, né, de banco de dados. Falando um pouco das contas de armazenamento, hoje a gente tem duas possibilidades, né? Nós temos basicamente três possibilidades. Nós temos as contas versão 1, que são indicadas aí para máquinas virtuais no geral. A conta versão 2, que ela traz o benefício das camadas, né? Eu posso ter camadas quentes, que necessito que é onde eu armazeno os dados que são acessados com mais frequência. A camada fria, que é onde eu armazeno os dados que eu tenho aí certeza que não vou acessar por pelo menos 30 dias, né? E tem os dados de arquivamento, que eu tenho garantia que não vou acessar pelo menos dentro de 130 dias. E aí o arquivamento é um armazenamento de baixo custo, muito baixo mesmo, e só tem que tomar cuidado com um detalhe, que para você acessar os dados que estão na camada de arquivamento, existe um trabalho, um processo que é chamado de reidratação, né? Que dura aí algo em torno de 15 horas ou menos. Falando do armazenamento das VMs, nós temos o armazenamento padrão, que é o HD, né? Que ele tem aí 500 de IOPS no máximo. E aí, um ponto interessante aqui é que você consegue aumentar esse IOPS através de RAID, né? Temos também os SSDs, que é o armazenamento premium, que tem os IOPS bem maiores do que o padrão. Aqui uma visão um pouco mais ampla do serviço de arquivos, né? A gente vê que ele suporta o SMP 3.0 e você consegue estar migrando aplicativos, conectando em praticamente qualquer lugar, basta ter acesso ao SMB, né, liberação ao SMB, e ele fica nas contas de armazenamento que eu comentei no slide anterior, né? Os discos gerenciáveis, eles são uma tecnologia nova, relativamente nova, que eles trazem maior disponibilidade, né? Quando a gente fala de conta de armazenamento para VM, nós temos o armazenamento não gerenciável. E aí, o que é que poderia acontecer antes, né? Sobre aquela questão que eu comentei antes dos pontos de falha, eu poderia ter duas VMs que estão em pontos de falha, estão rodando em pontos de falha diferentes, e o armazenamento dessa VM está na mesma conta de armazenamento, né? No mesmo host, digamos assim. Só que se o host falhar, eu vou perder, né, o acesso às duas VMs. Hoje, com os discos gerenciáveis, eu consigo garantir que tanto o sistema operacional rodando, né, o host que está rodando o sistema operacional, ou seja, os recursos computacionais, né, CPU, memória, eles estão num host, e eu garanto que também o armazenamento das VMs
vão estar isolados, né? Vão estar em pontos de falha diferentes, ou seja, não vai acontecer mais aquela falha. E com isso eu aumento a disponibilidade das máquinas virtuais, né? Ou seja, o SLA ele chega até 99,999. O serviço tem um serviço muito interessante que eu vou inclusive fazer uma demonstração, que é o FileSync. Como é que funciona esse serviço? Ele é muito semelhante ao serviço de DFS, né? Que é um serviço de sincronização e replicação de arquivos, né? De serviço de distribuição de arquivos, eu diria assim. Hoje ele é suportado no 2012 R2 e 2016. É muito simples a implementação desse serviço. Basicamente, é um agente instalado no servidor de arquivos, ou no servidor que tem os arquivos, né? Não necessariamente precisa ser um servidor de arquivos. E aí, ele consegue estar replicando esses arquivos para o serviço de armazenamento na nuvem, né? E de lá eu consigo colocar esses arquivos em qualquer outro lugar do mundo, né? Uma vez que eu tenha um agente instalado no servidor de destino. Hoje é possível fazer backup dos dados que estão nesse serviço de file share, né? Além daquela camada de proteção padrão de 3 cópias, eu consigo estar fazendo uma proteção também, tá fazendo um backup, né, dessas informações. Bom, deixa eu mudar de tela aqui. O que é que eu preparei aqui, né? Eu tenho 2 servidores. Na realidade, no total, eu vou ter um terceiro. Eu tenho um servidor de um AD, né? Todos os servidores do FileSync eles estão no domínio. E 2 servidores deles são servidores de arquivos que têm as informações. O que é que eu fiz? Eu criei 3. Basicamente, eu criei 3 grupos de sincronização. Um para os dados compartilhados. Então, no servidor A e no servidor B, eles estão sendo sincronizados. E os dados que estão no servidor A, eu também tenho outros 2 grupos de sincronização. Um que está no servidor A apenas e outro que está apenas no servidor B. E a ideia é eu mostrar um DR, né, um cenário de DR. Eu vou excluir aqui um dos servidores e vou fazer a replicação desses dados que estavam nesse servidor para um terceiro servidor. Deixa eu abrir aqui o portal, só para... Como esse aqui é o primeiro laboratório, a primeira demonstração que eu estou fazendo, nesse grupo de webinar, eu vou falar um pouco aqui do portal, né? Esse aqui é o dashboard do portal. Eu diria que essa aqui é a tela padrão, não tem nenhuma customização aqui. E eu tenho aqui os menus laterais. Basicamente, eu consigo aqui adicionar novos dashboards, né? Se não foco, vamos partir aqui para exibir o que foi criado, né? Eu criei um grupo de recursos chamado RG Webinar, HSBS Webinars, né? E dentro dele eu tenho todos os recursos que são necessários para hospedar aí o serviço de FileSync e as VMs, né? O grupo de recursos ele é unicamente para organização lógica, né? Ou seja, independe como vocês podem ver aqui, meus recursos eles estão no leste dos Estados Unidos e no oeste dos Estados Unidos. Tem também aqui um recurso no Brasil. E o grupo de recursos ele está no sul do Brasil também. Ou seja, o grupo de recursos ele serve unicamente para estar agrupando os recursos. Ele não tem nenhuma diferença, não tem nenhuma exigência de você criar os recursos, criar o grupo de recursos e os recursos no mesmo data center.
Bom, aqui eu tenho todas as máquinas virtuais que eu criei. Tem um AD 2012 R2, tem o primeiro file server, também 2012 R2, e tem um outro file server que está em outro data center, né? No caso, esses VM1 FS, eles estão no oeste dos Estados Unidos. Qual o objetivo final aqui da demonstração, né? Eu vou abrir aqui a conexão do servidor, mas só explicando aqui, eu vou apagar um desses servidores e vou replicar esses servidores aqui, os 2K16, que são Windows Server 2016, eles não têm nenhum arquivo. Eles são servidores que estão apenas conectados ao serviço de FileSync. E a ideia no final vai ser replicar os arquivos desses outros servidores de arquivos para ele. Bom, esse aqui é o dashboard aqui do serviço de FileSync. Como eu comentei anteriormente, eu tenho 3 grupos de sincronização, né? Onde eu tenho dados que estão no servidor A e no servidor B. E tenho dados que estão só no servidor A e só no servidor B. Lembrando que no caso do servidor B, ele está no oeste dos Estados Unidos, mas eu não tenho aí uma limitação desses dados que eu estou replicando para o data center precisarem estar no mesmo data center que o serviço de FileSync, né? A única diferença é que eu vou ter uma latência um pouco maior ou um pouco menor, dependendo da região que eu estou transferindo esses dados, né? Olhando aqui para os dados compartilhados, eu tenho os 2 servidores que eu comentei, né? O FS1 e o FS0, né? Um no leste dos Estados Unidos e o outro no oeste. No caso dos dados A, são os dados do servidor do leste, o 0. E no caso dos dados B, servidor no oeste dos Estados Unidos. Bom, esse aqui é o servidor 0, ou seja, o servidor que está no oeste dos Estados Unidos. Eu coloquei alguns arquivos nesse servidor, só para estar alguns arquivos de teste mesmo, só para estar exemplificando. Eu não montei um file server com dados reais mesmo, mas algo até difícil, né, para uma demonstração. Mas eu apenas coloquei arquivos no geral, né? Eu tenho os arquivos soltos aqui na unidade e tenho 2 pastas. A pasta dados compartilhados A é onde eu tenho todos os dados do grupo de sincronização dados compartilhados, ou seja, inicialmente eu tinha dados só do servidor A e dados só do servidor B, só que quando eu crio o grupo de sincronização, os dados começam a ser sincronizados e aí, caso eu inclua um outro servidor aqui, todos os dados desse novo servidor eles vão ser trazidos aqui para o grupo de sincronização. Eu tenho também dados que estão só no servidor A. E tenho também uma outra pasta lá no servidor B, onde tem dados só do servidor B. A ideia vai ser excluir esse servidor e replicar, criar adicionar um novo servidor no grupo de sincronização para esse servidor estar recebendo os dados, certo? Eu também posso inserir um novo servidor no grupo de dados compartilhados e aí os dados desse novo servidor eles vão aparecer aqui.
Deixa eu só mostrar o servidor B, o servidor no oeste dos Estados Unidos. Bom, como eu falei, eu tenho aqui uma estrutura de pasta, né? Arquivos soltos, que são os arquivos de exemplo, e as pastas, né, com os dados compartilhados e os dados só no servidor B. Só para ficar mais evidente, aqui estão lado a lado, né? Os dados compartilhados, ou seja, a mesma estrutura exatamente igual. E no caso dos setores A e setores B, apenas os dados em cada um dos servidores. Bom, eu vou excluir esse servidor 1, que está no oeste dos Estados Unidos, e vou replicar para um servidor que está no leste dos Estados Unidos, que é um servidor Windows Server 2016. Eu vou acessar ele agora. E aí a navegação aqui é bem intuitiva, no caso, nós conseguimos estar pesquisando os recursos, porque a tendência é que, no caso, uma boa prática é estar isolando bem, né? Por exemplo, separando os recursos por finalidade, digamos, recursos de rede, e aí eu teria todas as placas, interfaces de rede, todas as redes virtuais em um único grupo de recursos, mas eu também posso estar pesquisando os meus recursos, né, dentro do grupo de recursos. Eu vou acessar aqui o servidor no leste dos Estados Unidos. Deixa eu só atribuir um IP público a ele. E aí, pessoal, eu estou passando um pouco rápido aqui sobre essa parte, mas nos próximos webinars nós vamos estar falando também de VM, de rede, e aí, claro que vendo rápido assim, não vai dar para entender muito bem o funcionamento de tudo de forma geral, mas nos próximos webinars vai ficar um pouco mais claro, porque eu vou focar na parte de rede, vou focar na parte de VM, a parte de segurança, ou seja, a gente vai ter uma visão aí do portal por inteiro, né? Pelo menos assim, da parte de infraestrutura. Deixa eu só aguardar enquanto ele está aplicando aqui. E aí, qual o objetivo aqui dessa atividade que eu fiz agora, né? Eu vou, quando ele concluir ali, eu vou ter aqui um IP público atribuído a essa máquina. Na verdade, ele acabou de concluir.
E aí, o que é que eu já configurei? Eu configurei um nome porque esse IP público aqui ele é um IP público dinâmico. Eu criei ele sem necessidade de ser um IP estático. Eu vou pegar esse nome, que aponta para esse IP, é claro, e vou acessar via RDS. Existe uma liberação já. Deixa eu só colocar minhas credenciais. Bom, eu já criei aqui uma pasta que é para receber a recuperação dos dados do servidor lá do leste dos Estados Unidos, certo? Essa pasta aqui está vazia, só para ficar evidente. E aí eu vou excluir o servidor 0, né, do 2012 R2, que é onde estão as informações do servidor A lá no grupo de sincronização. Bom, uma vez excluído, né, os dados, eu vou ter um certo delay para demonstrar aqui no dashboard lá do serviço de file sync, mas a gente consegue ver que os dados não vão estar sendo mais replicados, né? Vou excluir logo aqui a máquina. Consequentemente, eu vou perder o acesso a ela. Essa máquina aqui é que eu estou excluindo. E enquanto ele está excluindo aqui, vamos ver aqui no dashboard do FileSync o que é que ele está me reportando. Deixa eu só abrir uma outra aba aqui. Ó, já excluiu a máquina. Ou seja, eu já perdi aqui o acesso a ela. E aí, onde eu tenho servidores registrados, eu vou obter um status aqui de offline, né? Isso leva um tempo, a atualização disso aqui não é tão rápida, mas enquanto isso, eu vou mostrar aqui uma outra funcionalidade aqui do FileSync. Bom, nos grupos de sincronização, eu tenho uma função aqui extremamente interessante, que é o diferencial desse serviço, né? Se a gente for comparar com o DFS, que ele replica os arquivos, a gente tem aqui a função de tierização. E aí, o que é a tierização? Eu consigo aqui, através da configuração de uma porcentagem, garantir que eu tenha livre de espaço uma determinada porcentagem. Nesse caso aqui, eu coloquei 10%, deixa eu até trocar aqui para o outro servidor, dados B. Esse aqui, o que eu estava vendo antes, foi o que eu excluí, certo? Ele vai apresentar uma falha daqui a algum tempo. Bom, aqui eu configurei que eu tenho que garantir que 75% dos dados, do espaço seja preservado. E apenas 7% e apenas
os dados mais novos que 7 dias, ou seja, os dados com 7 dias ou mais, eles vão ser tierizados. E aí, explicando um pouco melhor o que é a tierização, a tierização basicamente é a mudança de camadas dos dados, né? É eu pegar um dado de acordo com algum critério que eu criei. Por exemplo, aqui eu tenho dois critérios, né, que funcionam juntos. A garantia de liberação de espaço e a quantidade e a idade dos dados, né? Existem outras ferramentas que usam, por exemplo, a quantidade de acesso. Os dados mais acessados eles ficam locais e os dados menos acessados eles vão para camadas diferentes. E aí qual é a principal ideia de um serviço desse tipo de tierização, né? É estar modificando para camada os dados pouco acessados para camadas mais baratas, né? Digamos que você tenha lá no ambiente um servidor com dados críticos que são usados num armazenamento do tipo SSD. Esse armazenamento é muito caro, consequentemente você vai querer manter nele só os dados mais importantes. Dessa forma a gente consegue estar ativando esse serviço e garantindo que uma determinada porcentagem, no caso aqui 75%, esteja livre. Ou seja, ele vai manter só 25% dos dados lá e os 75% do restante ele vai enviar para a nuvem. Nesse serviço especificamente, o que acontece com os dados que vão para a nuvem? Deixa eu acessar aqui o servidor do oeste dos Estados Unidos, o 2012 R2. Bom, dá para notar que tem algumas informações que elas estão um pouco apagadas. Ela está apagada? Essa informação ela está na camada de nuvem, ou seja, ela está tierizada para o armazenamento da nuvem. E aí há uma pergunta que surge: e quando o usuário precisar acessar? Bom, isso aqui vai ocorrer de forma transparente. Uma vez que o usuário clica nesse dado, né, uma vez que ele precisa acessar essa informação, é feito um download do dado e aí ele muda de status, né? Por exemplo, se eu for extrair essa informação, consequentemente ela vai precisar estar no servidor, né? E aí você pode ver, é um arquivo pequeno, certo? É um arquivo de mais ou menos 50 megas, mas é bem rápido, né? E aí se eu atualizar a página, pode ver que mudou aqui de, de cor. Isso aí é praticamente transparente para o usuário, né? É claro que fica essa evidência aqui de que os dados estão locais ou não, e isso de certa forma pode ser um benefício, porque você vai ter certeza de que, por exemplo, sei lá, um arquivo, digamos que você sabe que você vai precisar de um arquivo, você já pode adiantar esse download, né? Basta tentar acessar o arquivo, fazer uma cópia dele, que essa informação vai estar sendo trazida para o armazenamento local, né? Deixa eu visualizar aqui se ele já deu um erro lá nos servidores registrados. Ainda não. A última atualização dele foi há pouco tempo. Esse aqui é o servidor que deveria aparecer offline, né? Deixa eu só validar aqui que ele foi excluído. Aqui, desculpa, eu estou aqui numa assinatura diferente. Deixa eu mudar para a assinatura onde eu estou com os recursos do laboratório.
Bom, a máquina foi excluída. Era na realidade, a máquina ainda está aqui, não foi excluída. Eu excluí uma outra máquina, mas não tem problema. Eu vou excluir aqui essa máquina. E aí vamos aguardar. Em paralelo a isso, eu já posso estar... Pode ver que ela removeu aqui o IP público. É por isso que ele não estava aparecendo. A máquina que eu excluí foi uma outra máquina. Bom, deixa só ela terminar de excluir aqui a máquina. Pronto, excluiu a máquina. Vamos aguardar mais um tempo. Como ele atualizou agora há pouco, isso vai levar um tempo. Eu vou mostrar aqui um outro recurso interessante também, que é na realidade, um aplicativo bem interessante, que é o Storage Explorer. É um aplicativo que basicamente consegue estar acessando o armazenamento em nuvem. Deixa eu só conectar aqui na máquina. Que está com esse aplicativo. E aí o que é que eu vou conseguir mostrar aqui, né? Que a informação ela só vai ser acessada se eu tiver as credenciais de acesso, ou seja, não é qualquer pessoa que vai conseguir acessar essa informação. Deixa eu só copiar aqui as chaves de acesso. Enquanto isso eu estou acompanhando aqui se o servidor desaparece. Bom, aqui estão as chaves de acesso para acesso a todo o armazenamento nessa conta de armazenamento, né? Basicamente eu tenho os blobs, aquilo que eu comentei durante a apresentação, files, tables e queues, né? Que são os tipos de armazenamento. É como se fosse um login e senha. O login é a conta da conta, é o nome da conta, e a senha é uma chave. Eu tenho aqui no aplicativo várias formas de conectar. Eu posso conectar com a conta, usar um string, usar um acesso que é criado via portal, que é um acesso compartilhado, ou seja, eu defino algumas informações para esse acesso. Deixa eu só pegar a credencial.
Pronto, adicionei a conta. E aí ela vai aparecer aqui, onde basicamente eu consigo carregar os blobs, consigo carregar os arquivos. E aqui no caso dos arquivos, essa conta aqui é a conta que está sendo usada pelo serviço de FileSync. Ou seja, aqui eu tenho todos aqueles dados que estão nos servidores, certo? Eu consigo aqui percorrer por todos os tipos de informações que eu tenho na conta, apagar, excluir, fazer o upload, renomear, ou seja, ele funciona de forma bem semelhante a um Windows Explorer, por exemplo, ou qualquer outro explorador de arquivos, né? Deixa eu verificar aqui se a máquina já apresentou uma falha. E aí, por que eu estou querendo mostrar aqui a falha e mostrar também a velocidade da recuperação dos dados? Eu sei que está apertado aí o tempo, eu já vou adicionando aqui o, o novo servidor para vocês conseguirem ver aí a velocidade nessa recuperação, né, dos dados. E aí um ponto interessante é que eu consigo restaurar essa informação aqui no servidor de destino, no novo servidor de destino, e garantir que eu não use nenhum espaço nele. Eu posso só replicar, digamos assim, os links. Né? Eu posso deixar aqui, garantir que 100% dessas informações estejam na nuvem. E à medida que, por exemplo, digamos que o que é que pode acontecer com uma certa facilidade? Né? Digamos que eu tive uma falha no meu ambiente e aí eu estou sem recurso financeiro para estar investindo e eu tenho só um servidor antigo, com pouco espaço. Eu posso pegar esse servidor, ativar a replicação nele e colocar apenas a medida para os dados serem baixados à medida que os usuários forem necessitando acesso. Eu já vou fazer isso aqui, mesmo sem ele estar apresentando a falha. O servidor que eu removi foi esse servidor aqui. E aí, em paralelo, eu vou acompanhando aqui também se vai dar falha lá no servidor, né? No serviço, no dashboard lá do FileSync. Realmente, essa atualização aqui demora um pouco mais, porém, essa daqui não. Quando eu atribuir aqui o servidor, no caso eu vou colocar o VMFS1 2016, que está no oeste dos Estados Unidos. Vou pegar aqui a pasta que eu vou replicar, que é aquela pasta que eu mostrei a vocês. Na realidade é o servidor 0, desculpa. Vou trocar aqui. E a pasta é essa daqui. Aqui na tierização eu vou configurar para que seja garantido 100% do espaço local. E a questão a idade dos dados eu não vou ativar, certo? Uma vez criando aqui, uma vez adicionando um novo servidor como ponto de sincronização aqui dentro do grupo de sincronização, eu vou observar também do servidor a velocidade que esses dados vão aparecer aqui.
Eu acho que o áudio falhou aqui, pessoal. Basicamente, a gente conseguiu notar aqui que a sincronização ela foi bem rápida e também que fica fácil de ver que os dados que estão na nuvem, eles ficam meio que de maneira transparente para o usuário, eles retornam para a máquina de operação. Né? Uma vez que esse usuário precisa acessar a informação, ele clica lá e os dados aparecem. Ele ainda não apresentou a falha aqui, mas nós vimos que o servidor de fato foi excluído. Dessa vez eu excluí o servidor correto e aí ele vai apresentar um erro aqui. Eu acho que esse momento aqui a gente pode já tirar as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, eu vou estar aqui analisando para estar respondendo a vocês. Deixa eu ver aqui. Tem uma dúvida aqui do DJ. Bom, ele perguntou se a tierização funciona com o volume de sistema operacional, eu acredito. Olha, para falar a verdade, eu nunca testei. Eu acredito que não, desculpa, eu acredito que sim, porque é a nível de arquivo. Ou seja, se eu pegar aqui uma pasta, é claro, se eu colocar uma pasta do sistema operacional, ele vai ficar tierizando aquela pasta ali, ele vai ficar sincronizando aquela pasta. Eu só não vejo assim muita finalidade, mas inclusive a gente pode até testar aqui agora, DJ. Deixa eu copiar aqui uma pasta, eu posso pegar aqui deixa eu pegar um grupo de sincronização diferente. Vou pegar essa pasta aqui, dados compartilhados, e vou adicionar um servidor aqui. Eu tenho os dois servidores de 2012. Deixa eu ver se deu falha aqui. Enquanto isso, bom, nenhuma falha até agora. Vamos lá para o teste, né? Eu vou adicionar aqui um servidor. Vou adicionar esse mesmo que eu adicionei agora há pouco, o FS0. E vou pegar aqui uma pasta. Vou pegar aqui uma pasta desculpa, uma pasta aqui da unidade de sistema operacional. Vou pegar a pasta do Windows, por exemplo. Vamos ver aqui se ele vai apresentar algum alerta ou alguma falha. Lembrando que nesse grupo de sincronização aqui eu tenho dois servidores, ou seja, essa pasta Windows aqui, ela é para aparecer nos dois servidores. Ela não vai aparecer no FS0, porque foi o servidor que eu excluí, certo? Eu vou deixar aqui uma tierização, porque a pasta Windows é um pouco maior, né? Vou deixar aqui 50%, que é para evitar de estar levando de estar baixando todos os arquivos nos outros servidores. Bom, enquanto ele está aplicando aí, vamos acompanhar aqui no outro servidor se a pasta dados compartilhados vai exibir uma pasta Windows, né? Eu acho que essa foi a dúvida, né, DJ? Não entendi errado, não, né? Basicamente se a tierização funciona a nível do volume do SO. Bom, deixa eu ver se ele concluiu. Ó, ele deu uma falha aqui, ó, provavelmente porque está usando arquivo de sistema. Ele deu uma falha aqui não relacionada à unidade, né? Ele deu aqui uma falha relacionada à data, né? Deixa eu ver se eu alterando isso aqui. Mas basicamente eu acredito que ele funcionaria. Como ele deu essa falha aqui, eu já realmente não tenho não posso garantir que funcionaria, né? Isso é algo que eu posso validar aqui depois e te dar uma resposta mais concreta. A princípio eu acreditei que sim, porque ele trabalha a nível de arquivos, mas como realmente
se tratando de arquivos do Windows, existe uma proteção um pouco maior, arquivos de arquivo de sistema, pode ser que ele traga essa dificuldade. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Pronto, outra dúvida aqui. Como é que eu confirmo se está funcionando? Aqui eu tenho, pelo dashboard aqui do grupo de sincronização, eu tenho aqui um status de saúde do servidor, né? Como é que funciona um grupo de sincronização, né? Basicamente, eu tenho um ponto, que é o serviço de arquivos, o serviço de armazenamento de arquivos, né? Isso aqui é na nuvem. Isso aqui é basicamente um compartilhamento dentro de uma conta de armazenamento. E do outro lado, no caso voltando para o ponto da nuvem, eu só posso ter um. Falando dos pontos de servidores, eu posso ter inúmeros pontos aqui. Para ser sincero, eu não sei qual seria a limitação. Por exemplo, 64, 32, eu não sei dizer aqui qual o limite disso. Mas eu posso ter vários pontos e apenas um ponto na nuvem. E aí, quando eu adiciono um novo ponto, eu recebo aqui o status do provisionamento desses arquivos, né? Quando eles estão saudáveis, quer dizer que os arquivos estão sincronizados ou em sincronização, né? Ele fica checando, por exemplo, aqui eu consigo ver aqui, eu tenho uma visão geral de quantos dados foram para a nuvem e de quantos arquivos eles foram para a nuvem, né? Tanto de um servidor quanto do outro, né? Quando eram dois. Nesse aqui, como deu falha, ele não mudou nada aqui embaixo. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Se alguém tiver alguma outra dúvida, pode ficar à vontade de perguntar. Caso queira entrar em contato por e-mail também, nós vamos estar respondendo. Sobre o sistema operacional, o volume do sistema operacional, DJ, eu vou verificar de uma forma mais... verificar um pouco melhor e vou te responder de forma mais precisa. Que realmente, como ele deu esse erro aqui e o erro não traz uma informação muito precisa, eu acredito que pode ter sido por ser uma unidade do sistema, tá? Bom, tem uma pergunta aqui do Guilherme. Qual a capacidade máxima que eu posso armazenar no backup? Bom, Guilherme, falando de backup, não existe uma limitação assim de quanto eu posso armazenar. Eu tenho limitações no serviço de contas de armazenamento, né? A limitação inicial que eu conheço são 500 terabytes. Só que já existe em roadmap aí, uma atualização para 20 petabytes por conta de armazenamento. Ou seja, é muita informação. Dificilmente uma empresa vai conseguir chegar nesse nível. Claro, falando de uma conta de armazenamento só. Só que cada assinatura consegue criar até 200 contas. Ou seja, eu não tenho só 500 tera, eu tenho 500 tera vezes 200 contas de armazenamento. Ou seja, é muita informação. Não vale a pena nem fazer esse cálculo aqui para tentar estimar. E do backup, para ser sincero, eu não sei dizer se existe uma limitação de volume total. Eu creio que não, mas realmente isso é um ponto que eu preciso validar melhor. Não dá para responder com certeza, como por exemplo aqui do FileSync, que eu acreditava que funcionava, mas realmente deu um erro aqui. Por isso, eu nunca vi nenhuma documentação ou limitação para backup. Para conta de armazenamento, de fato, tem essa que eu comentei, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro aqui o que eu tentei mostrar. E, basicamente, qualquer dúvida, é só entrar em contato através desse e-mail, que nós vamos estar retornando esse contato e explicando ou até mesmo fazendo uma reunião online, se for o caso, para estar tirando todas as suas dúvidas. Obrigado pela presença e até o próximo webinar.